Olá, pessoal. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Dr. Souto, que é uma das pessoas mais, acho que talvez o principal aqui, influenciador da nossa área de saúde, nutrição, de ciência low carb no Brasil. Então eu fico muito honrada de, depois de ter participado, inclusive, de um episódio do podcast dele, Comida Sem Filtro, ele aceitou agora falar aqui nessa série que eu estou chamando de Em Defesa da Carne, porque a gente está falando basicamente de carne bovina e de outros tipos de carne, mas principalmente comentando bastante sobre o livro que a gente traduziu aqui no Brasil como A Carne Nossa de Cada Dia. Então, obrigada, doutor Souto, primeiramente, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz com a tua presença aqui. Obrigado, Lívia. Obrigado pelo convite. E para quem não te conhece, doutor Souto, quem é da pecuária e talvez não tenha ouvido falar ainda do teu nome, que não tem essa conhecimento realmente dessa área que tu atua há tanto tempo, tu pode te apresentar para as pessoas? Sim. Então, meu nome é José Carlos Souto, eu sou médico. Há muitos anos, desde 2011, eu venho estudando e escrevendo sobre o assunto de dietas de baixo carboidrato, ou low carb. Então, eu comecei com um blog em 2011, que se tornou bastante conhecido, blog Ciência Low Carb, e acabei publicando um livro que chama-se Uma Dieta Além da Moda, que é um livro que ajuda a explicar para as pessoas que uma dieta low carb pode ser uma estratégia válida, saudável e segura para ajudar na perda de peso e na melhora de condições metabólicas, como diabetes, resistência à insulina. Então, eu tenho batalhado nessa área há muitos anos. Temos o podcast Comida Sem Filtro, que já tem quase 200 episódios e que aborda toda essa temática. E uma das coisas que volta e meia eu converso e falo sobre é a carne. Por quê? Porque, como vocês que estão ouvindo essa série devem saber, hoje em dia existe um movimento no sentido de dizer que a carne é uma coisa que faz mal para a saúde, que as pessoas deveriam comer o menos de carne possível, talvez não devessem comer carne nenhuma, e na realidade é um alimento nutricionalmente muito denso, um alimento rico em proteína de alta qualidade, e para a gente conseguir reverter esses problemas que eu mencionei, obesidade, sobrepeso, diabetes, a gente precisa justamente de uma dieta pobre em açúcar, pobre em farinha e rica em proteína de alta qualidade. E a carne, com certeza, é uma das melhores opções. Ah, perfeito. E uma das coisas, doutor Souto, que inclusive hoje, por coincidência, né, estamos gravando aqui no dia 27 de janeiro, a Diana Rodgers, que é uma das autoras aqui do livro que a gente está falando, publicou um artigo que fala justamente dos benefícios nutricionais da carne e das consequências não intencionais de movimentos sem carne. Por exemplo, segunda-feira sem carne. Então deu a coincidência de hoje ser também uma segunda-feira. E ela publicou esse artigo e disse, né: "Nossa, como é importante a gente estar sempre nós estarmos sempre comunicando essas questões, porque a carne realmente ela está sendo aí atacada de uma forma, assim, que eu, pelo menos, não lembro e talvez possa dizer, assim, se tu lembra de algum outro momento ter acontecido esse mesmo tipo de quase que ataque, assim, à carne, a gente fala de uma forma leiga, talvez, né. É, tá muito claro que existe um movimento coordenado nesse sentido, né? E talvez porque essa seja a opinião dominante no mundo acadêmico, né? Instituições, algumas instituições muito importantes, como a Escola de Saúde Pública de Harvard, tem uma posição de que carne é uma coisa que faz mal para a saúde, que as pessoas deveriam basear a sua dieta em plantas. E veja, Lívia, eu não acho que todo mundo precise comer carne vermelha para ser saudável. Ainda hoje eu atendi um paciente que 6 vezes por semana ele comia peixe e frutos do mar, e é uma excelente opção, também são excelentes fontes de proteína. Acontece que a gente vive num país que tem muito campo, a gente vive num país que tem uma pecuária de excelência, e eu, por exemplo, moro no Rio Grande do Sul, onde culturalmente o consumo de carne vermelha faz parte da nossa cultura. Então, eu vejo muito essas consequências não intencionais. Aquela segunda sem carne vira uma segunda com pizza, vira uma segunda com bolo, Exato. porque de alguma coisa a pessoa vai Uhum. comer. E muitas vezes as trocas são trocas não inteligentes,
por medo de um alimento de que ninguém deveria ter medo, um alimento que é saudável, e a gente pode depois, se for o caso, conversar, sobre esses estudos que sugerem que a carne vermelha está associada com desfechos ruins de saúde, que são estudos bastante problemáticos e bastante criticáveis. Então, assim, você tem razão, existe uma predisposição, inclusive na mídia, de falar mal e dar ênfase para qualquer estudo que fale mal de carne vermelha e, ao contrário, para falar bem de estudos que sugerem que a dieta deveria ser toda baseada em plantas. Não tenho nada contra plantas, sobretudo quando elas acompanham uma carne. Uma carne, uma saladinha, né, do lado. Não, Uhum. perfeito. Acho que a gente pode sim, aproveitando a tua expertise, eu disse, né, bom, a gente vai falar do livro aqui, mas a gente vai ter que falar dessa parte da saúde, porque é, às vezes, o que as pessoas mais têm dúvidas, que não estão no meio ali da nutrição, da saúde, não têm essa noção do todo. Ficam ainda com medo que podem ir no nutricionista ou no médico, falam do colesterol, falam de outras coisas. Então, se pudesse dar, de repente, essa visão solto dos estudos e do que normalmente aparece nesses estudos, que levam as pessoas a verem essas headlines aí, essas manchetes tão Então, enviesadas. para vocês que estão nos ouvindo e não são da área da saúde, e quem sabe até para os que são, é importante a gente entender que boa parte daquilo que a gente considera que faz bem ou que faz mal na alimentação vem de um tipo de estudo chamado estudo epidemiológico, ou mais especificamente epidemiologia nutricional, que nada mais é do que aplicar questionários para um grande número de pessoas, perguntando o que elas comem, e perguntando outras coisas, se elas fazem atividade física, se não fazem, peso, altura, se fumam, se bebem, e aí você cria uma grande tabela de Excel com milhares de pessoas e muitas variáveis. E aí você faz cruzamento dessas variáveis para ver se você descobre aquilo que está associado com bons desfechos de saúde e aquilo que está associado com doença. O problema com esse tipo de estudo é que, às vezes, a gente identifica associações em que uma coisa não causa a outra, ela só está associada. Eu vou usar um exemplo que eu gosto de usar para explicar isso, para ficar mais claro. Imagina que eu fosse passar um questionário e perguntar quem é que já usou adesivo de nicotina, aquele adesivo que gruda no braço para parar de fumar, quem já usou adesivo de nicotina e quem nunca usou. Bom, e aí eu vou acompanhar essas pessoas e depois de 15 anos eu vou ver quem teve câncer de pulmão e quem não teve. E aí eu descubro que as pessoas que usaram adesivo de nicotina têm 5 vezes mais chance de ter câncer de pulmão. Eu estaria errado se eu concluísse que o adesivo de nicotina está causando câncer. Não é isso. É que o adesivo de nicotina está associado com câncer porque quem usa adesivo de nicotina usa porque está tentando parar de fumar. E era o cigarro que estava causando câncer de pulmão, não o adesivo. O adesivo é só um sinalizador, um marcador de fumantes. Tá? Então, nesses estudos de epidemiologia nutricional, o que, que acontece? É muito comum que as pessoas que se preocupam bastante com a sua saúde, aquelas pessoas que realmente vivem para tentar cuidar da saúde, essas pessoas tendem a seguir à risca tudo aquilo que as autoridades de saúde dizem que elas deveriam fazer. Então, são pessoas que evitam a bebida alcoólica, são pessoas que não fumam, são pessoas que se exercitam, pessoas que cuidam do peso, pessoas que, enfim, tomam as suas vitaminas, consultam os seus médicos. E do ponto de vista de alimentação, como há muito tempo se diz que a carne é uma coisa que faz mal, este tipo de pessoa que se cuida muito tende a evitar a carne vermelha. Então, quando você faz esse tipo de estudo e você pega as pessoas que comem pouca carne vermelha e compara com aquelas que comem bastante, esses grupos são muito diferentes entre si em outros aspectos. Em geral, o grupo das pessoas que comem menos carne vermelha também é mais magro, fuma menos, faz mais exercício, etc. E pessoal, certamente são essas outras coisas que fazem com que essas pessoas tenham menos problema cardíaco ou menos câncer. A carne vermelha, assim como o adesivo de nicotina, é só um marcador, não é uma causa. Como é que a gente pode dizer que não é uma causa? Porque quanto mais bem feitos são os estudos, quanto mais eles controlam para esses fatores que eu cito, menos associação se vê entre a carne vermelha Uhum. e esses desfechos. Um estudo muito famoso, muito bem feito, um estudo europeu chamado EPIC,
ele demonstrou que se você controla para todas essas variáveis, simplesmente desaparece a associação da carne vermelha com estes desfechos. E também os poucos estudos experimentais, aqueles em que você sorteia um grupo para um tipo de dieta e para o outro, esses estudos, embora eles sejam curtos e, portanto, eles não tenham permitido avaliar mortalidade, mas o que você vê é que o consumo de carne vermelha não está associado, nesses estudos experimentais, nesses ensaios clínicos, com nenhuma das coisas que a gente sabe que estão associadas com aumento de mortalidade ou de câncer. Por exemplo, nesse tipo de estudo, as pessoas não pioram o controle da sua glicose, nesse tipo de estudo, as pessoas não pioram o seu perfil lipídico, o colesterol, os triglicerídeos. Então, de que forma nos estudos experimentais a gente não vê malefícios e de que forma nos estudos observacionais, quando eles são bem feitos, a gente não vê associação? Então, é uma resposta bem comprida para tentar explicar que, de tempos em tempos, vocês vão ver estudos mostrando uma associação, e esse tipo de estudo tem este problema que eu acabei de explicar, e quando a gente vê aqueles que são realmente bem feitos, não há essa associação. Você sabe o que realmente está associado com diabetes, com doença cardiovascular, com câncer, com Alzheimer? É sobrepeso, é obesidade, é diabetes e pré-diabetes, é a síndrome metabólica, que é a gordura no fígado, pressão alta, glicose elevada, triglicerídeos altos. E estas condições, elas tendem a melhorar numa dieta em que você diminui açúcar, farináceos e alimentos processados e come alimentos minimamente processados, como vegetais e como carnes. Porque é uma dieta que seja baseado em carnes e vegetais, ela é uma dieta que dá maior saciedade, que você fica satisfeito com menos calorias e acaba emagrecendo. Aliás, aí sim, tem pencas de estudos bem feitos mostrando benefícios de uma dieta desse tipo. É sobre isso que trata o meu livro, né? Uma dieta além da moda. Perfeito, exato. E agora o doutor Souza tá falando dos tipos de alimento e comentando isso, e principalmente como as pessoas às vezes até se impressionam com essa queda no peso e até o contínuo, como elas conseguem manter aquele peso perdido também por um tempo. Eu lembrei, nós temos uma amiga em comum aqui, não vou citar o nome dela, mas depois eu te digo quem é, que me mandou esses dias uma mensagem, eu fiquei muito feliz. Ela disse: "Lívia, eu tô agora inspirada por ti, pelo Dr. Souto, tô fazendo uma dieta low carb e tô impressionada, porque eu sempre fiz dieta e eu passava fome, e com essa eu não passo fome, eu tô emagrecendo, não passo fome", me mandou até uns emojis, assim, que era o Ah, que diário de legal. alimentação dela, que era carne, queijo, ovos, e eu nossa, muito legal. Então, assim, isso a gente É, vê, né, na prática. no meu livro, eu tenho uma frase que é assim: a fome, ela é o cemitério das dietas. As dietas todas vão dar errado e vão morrer essas dietas, na hora que a pessoa começa a ficar com fome, porque ficar com fome não é um estilo de vida, não é algo que a pessoa possa manter por tempo indeterminado. O segredo para perder peso e manter o peso perdido não é passar fome, é comer de uma forma que você sinta pouca fome e, portanto, você acabe consumindo menos calorias, não porque você está se obrigando a comer menos e passar fome, é porque você está satisfeito. E aí, como qualquer pessoa que parar para pensar um pouquinho vai se dar conta, se eu fizer uma refeição, um almoço, onde eu comi ali uma carne de panela com uns legumes, uma saladinha, isso vai me dar muito menos fome no resto da tarde do que eu se tivesse comido um pouquinho de arroz com brócolis e bem pouca proteína, porque a proteína é um freio importante do nosso apetite, tá. E aí, mais uma vez, carne vermelha é a única fonte de proteína? Não é, mas é tão boa quanto as outras, tá. E do ponto de vista de cultura alimentar, veja, tem muita gente, eu, por exemplo, aí é aquilo que eu comentei, talvez pela minha criação, eu não conseguiria ficar comendo peixe e frutos do mar 7 vezes por semana, 6 vezes por semana, como esse meu Também paciente. não. É. Mas se você me deixar comer carne no almoço e na janta todos os dias, eu estou feliz. Nós falávamos, inclusive, eu conversei com o Peter, que falou um pouquinho até da experiência quando ele veio visitar aqui o Rio Grande do Sul, e uma coisa que ele chamou a atenção dele foi que na parte, assim, principalmente mais na fronteira, o pessoal costuma comer muito carne de ovelha.
E tem também essa questão cultural, porque antigamente, as pessoas às vezes não se dão conta disso, que antigamente, sem refrigeração adequada, não adiantava abater uma vaca, um boi, como que aquela família, ou mesmo entre os vizinhos, ia se dividir? Era difícil, porque realmente é um animal muito grande, mas a ovelha não. A ovelha tinha esse tamanho, digamos, perfeito ali para uma família, de repente dividir um pouco com os vizinhos, então a carne é muito, realmente é muito bem vista e valorizada também, é uma coisa, assim, festiva, e às vezes muito no centro urbano, ou mesmo aqui, a gente não tem essa relação forte com a carne, que também é uma carne vermelha, né, tecnicamente a ovelha também é vermelha, e o Peter ficou assim, e comentou aquilo porque ele gostou muito, assim, imaginando, olha a questão cultural como é forte. É. Lívia, eu quando eu era criança, eu ia muito para uma fazenda que ficava bem distante, era no interior de Itaqui, tá, que pertencia à minha avó. E lá tinha criação de ovelha, tinha criação de gado e tinha uma área mais baixa que era arrendada para o arroz, tá. Então aquela área lá Aham. que era arrendada para o arroz era a única área que era realmente cultivável, porque todo o resto era pasto e pedra, era muito pedregosa aquela topografia. Então, hã, Uhum. 2 coisas que me chamavam a atenção mesmo para minha lembrança de criança de 10, 11 anos. A biodiversidade ela estava toda no lugar da pecuária, não no lugar do arroz. Tá? Então, o lugar do arroz, você tinha uma monocultura de arroz, tudo igual. Tá? Agora, no lugar que você tinha a pecuária, tinha todo tipo de pássaro, todo tipo de bicho. De vez em quando a gente via um veado do campo, de vez em quando tinha emas também. Tá? As emas corriam ali no campo, Ai, que e para lindo. quem no Rio Grande do Sul, e não é porque alguém trouxe emas para cá, Olha que pessoal, legal. elas existem naquela região e naquela época existiam uma quantidade maior. E a gente via era ratão do banhado, tinha capivara, tinha tudo. Então, a pecuária, ela convive extremamente bem com a biodiversidade, porque você não está passando veneno, arando o tempo todo, tá. E isso é em contraste com uma narrativa que se fala, que as pessoas imaginam que a única forma de você criar gado para carne é derrubar a Amazônia, né. E então ninguém aqui está propondo fazer esse tipo de coisa, né, e no Brasil não falta pasto, para você ter uma, agricultura animal sustentável, regenerativa. E a história da ovelha é o seguinte, em lugares que tinha ali muita pedra e o pasto ele era mais ralinho, a ovelha consegue comer aquela graminha, curtinha, né. Então o pessoal eu não sou da área, eu não sou agrônomo, não sou especialista em nada dessas coisas, mas eu me lembro bem, e é exatamente isso que você falou, que o Peter mencionou. O pessoal abatia uma ovelha e os peões todos comiam aquela ovelha num churrasco, assim, de fogo de chão, e aquilo era o café da manhã. Então, antes de sair para camperiar, eles comiam um churrasco de ovelha com chimarrão, né, e aquilo sustentava eles a manhã inteira, tá. Então, é isso, quer dizer, cada lugar, tem essa cultura, mas a gente vê muita desinformação e eu estou com Sacred Cow no nome, como é o livro em Aham. português mesmo? A carne nossa de cada dia. A Carne Nossa de Cada A Dia, carne nossa. Aqui ela tá o explica. inglês, vou mostrar aqui. Uhum. É. O livro explica muito bem que, ao contrário do que as pessoas imaginam, que nossa, nós estamos plantando grãos que a gente podia dar para as pessoas, estamos dando grãos para os ruminantes, e aí é uma coisa que não faz sentido. Na realidade, é o contrário. A terra produtiva que existe no mundo, 2/3 dela você não consegue usar para plantar, porque ela não é arável, ela não é uma terra que se presta a isso. Então, esses 2/3 que eles chamam de terras marginais, elas podem produzir comida se você utilizar os ruminantes, seja vaca, seja ovelha, seja cabra, né, que são capazes de converter capim em comida de altíssima qualidade para o ser humano, sendo que esses bichos eles estão sendo movidos à energia solar, fotossíntese, chuva,
né. Então, É. você aumenta a segurança alimentar, você pega um monte de terras que não seriam produtivas, porque o ser humano não pode comer capim, e transforma essas terras em produtivas com proteína da melhor qualidade. Então, é uma coisa que eu aprendi muito quando eu li este livro, quando ele saiu em inglês anos atrás, nem me lembro que ano era. É, 2020 saiu, Esse livro é no ano da espetacular, pandemia. pessoal, vocês têm É. que ler. Ah, coisa boa. É, realmente, e a forma também, nós falamos isso até no podcast, mas a gente pode aqui repetir para quem ainda não assistiu lá, nós falamos justamente até da ordem que os autores pensam aqui no livro, eles colocam a parte nutricional primeiro, que é cheia de mitos também, a gente falou aqui Uhum. alguns poucos, depois passam para essa parte ambiental, que é muito também abordada e mais eu acho que aparecem essas questões por questões de mudanças climáticas, as pessoas preocupadas realmente com essa questão ambiental. "Ah, será que a gente vai desmatar a Amazônia para criar mais gado?". Então, tiram ali várias dessas objeções. E na terceira parte, que eu sei que tu também gostou bastante, Souto, que é a parte ética, o moral. E a gente comentou um pouquinho no podcast da outra vez, mas teve uma frase, inclusive, que me marcou, que tu disse o seguinte, analisando e falando sobre o livro, tu disse o seguinte, que os animais provavelmente teriam uma morte melhor do que a maioria das pessoas que estavam ali nos ouvindo aquela nossa conversa. É, Aquilo me chamou a atenção e depois eu recebi até mensagens: "Nossa, Lívia, aquilo me fez refletir". Doutor Souto, assim, foi muito cirúrgico nessa fala. porque assim, por muitos anos eu trabalhei, com a parte de cirurgia oncológica, né, dentro da urologia, minha especialidade original, cirurgia oncológica. Então eu lidei muito com câncer. Então é rigorosamente verdade, quer dizer, nós seres humanos, e isso é uma coisa que está sendo questionada, eu até vou abrir um parêntese e dizer para vocês, quem não assistiu e tiver oportunidade, assista um filme chamado Quarto ao Lado, que trabalha justamente sobre essa, temática do suicídio assistido, da eutanásia, mas a verdade é que é uma coisa ilegal no nosso meio, então as pessoas, muitos de nós que não temos, digamos, a sorte de morrer dormindo, numa morte súbita, num infarto, vamos ter um período prolongado de sofrimento, de dor, né. Um animal que sofre um abate moderno, né, nos frigoríficos modernos que nós temos no país, ele é, tornado inconsciente de forma extremamente rápida. Portanto, sim, ele sofrerá muito menos do que a maioria de nós que estamos aqui conversando e as pessoas que estão ouvindo esse podcast. E porque o fato é, todos nós vamos morrer, os seres humanos, os outros bichos, e na natureza, a morte costuma ser uma morte, cruel. Se vocês pararem para pensar ou se assistirem, sei lá, National Geographic ou Animal Planet, se são pessoas que moram na cidade, que não têm esse contato com o campo, com a natureza, como é que os animais morrem na natureza? Eles morrem, em geral, por predação, ou seja, eles morrem a mordidas, né, que não é uma coisa, indolor, que não é uma coisa rápida, ou eles ficam doentes e, por exemplo, não conseguem mais comer na velocidade que eles precisam para conseguir manter o peso e vão definhando, e aí acabam sendo predados, né. Os animais, eles não morrem na natureza como, eu acho que até o livro usa esse exemplo, cercado pelos seus familiares, com velas numa cama de hospital. É, Então, para para as possibilidades de vida de um herbívoro no planeta Terra, o herbívoro que está sendo, criado numa fazenda, e aí também precisamos abrir outro parênteses, aquilo que o pessoal vê no documentário do Netflix, daquele tipo de confinamento chamado CAFO, CAFO, que é comum nos Estados Unidos, isto não é a realidade da grande maioria do gado, produzido, criado no Brasil. E se vocês não acreditam, olhem para o lado quando vocês estiverem em uma estrada e veem como é que o gado está ali. O gado está comendo pasto, criado solto na maior parte do tempo. Diferentemente dos animais selvagens,
Ele praticamente não corre risco de predação, porque, obviamente não é do interesse do fazendeiro, então os predadores são mantidos à distância. Ele é um animal que, diferentemente dos animais selvagens, que sofrem com todo tipo de parasitose, muitas das quais dolorosas, o animal da fazenda ele é cuidado, porque não é do interesse do fazendeiro que esse animal fique doente. Esse animal ele é vacinado, ele é cuidado, as feridas são tratadas, e este animal vai sim morrer no final da vida, como todos nós, tá? Porém, comparativamente aos outros herbívoros da face da terra, ele levou uma vida relativamente boa e vai ter uma morte relativamente rápida e indolor. Então, salvo se a gente realmente quiser acreditar na ficção de que na natureza os animais herbívoros são assim felizes e quando ficam numa idade avançada eles simplesmente morrem dormindo, assim, no mundo real a alternativa a uma morte rápida num abatedouro é uma morte lenta provocada por mordidas de predadores. Então, essa realidade, eu acho que a maioria das pessoas nunca parou para pensar nisso, sabe, Lívia? Que dentro das possibilidades, hã, que, porque veja, um herbívoro ele não tem assim, o objetivo dele não é fazer o Enem, entrar para a faculdade, sabe. O objetivo dele é se ele está calor, encontrar uma sombra, se ele está com fome, ter um Uma capinzinho para comer. sombra. Não ser predado, É. né, e não ficar com dores de bicheira, de ferida e de parasitas. Então, dentro das possibilidades sensoriais desse bicho de se eu acreditasse em reencarnação, se eu acreditasse em reencarnação e eu estivesse destinado a voltar ao mundo como um herbívoro, eu gostaria de voltar ao mundo como uma vaca ou um boi criado numa fazenda de excelência para ser abatido num abatedouro moderno. É isso que eu queria. Eu não queria voltar como um gnu da África, eu não queria voltar, sabe, como um desses herbívoros que está andando naquelas manadas, passando sede, sendo comido por todo tipo de predador selvagem. É, vendo, né, vendo aquela manada ali, daqui a pouco o mais fraco, que nem tu disse, o mais fraco ficou para trás, o que se machucou virou ai, aquilo é realmente assim, ó, um dia nós fizemos inclusive me fez lembrar que um dia nós falamos sobre o Rei Leão, acho que estava sendo relançado, algum dos filmes, e um dos colegas do podcast dos agronautas disse que um dia ele estava assistindo com o filhinho dele, e ele disse: "Ó, isso aqui é o ciclo da vida, entenda bem que não é, né, os animais ali, por mais que eles estivessem todos ali juntos e amigos, a gente tem uma outra relação, tem a presa, tem o predador". Então ele foi explicando e foi mostrando, assim, como que funcionava usando ali os personagens do Rei Leão, assim, para exemplificar algumas questões, porque justamente a gente parece que se afastou tanto, não lembra ou não teve essa vivência no campo, que muitas vezes a gente realmente entende, assim, bom, a pessoa nunca teve essa vivência, será que ela não tem noção de como que é? Mas assistindo uma National Geographic e algum outro, até um É, desenho mesmo desses, assim, que mostra uma realidade ali que, ó, essa é a presa, esse é o predador, para terem essa visão, essa noção. E outra coisa, doutor Souto, que eu acho que é interessante as pessoas quando pensam, assim, em relação aos animais e não querem o sofrimento, ninguém quer que eles sofram e que tenham uma morte dessa forma, mas também não pensam que nessas grandes escalas aí de culturas, por exemplo, a soja, a ervilha, que vão ser utilizadas às vezes para fazer um hambúrguer, né, ultraprocessado, um hambúrguer aqui entre aspas, uma carne vegetal que vai ser lá colocada, às vezes até como similar, algumas pessoas aí achando que são similares aos produtos de origem animal, não veem que nessa produção também teve morte envolvida, só que no final ali, naquele hambúrguer vegetal que está no teu prato, tu não consegue enxergar, realmente não é o pedaço muscular ali do animal, mas toda a produção, como é que aconteceu? Ou esse habitat, como tu comentou do arroz, deixou de ter muita vida ali para que aquela cultura tivesse existindo. Então essas questões as pessoas às vezes não ligam, é. não fazem A essa
As pessoas escolhem os bichos dos quais elas se compadecem, né, muitas vezes baseado no livro infantil que elas tinham, então tinha a vaquinha, tinha a ovelhinha e tal, as pessoas criam empatia com esses animais. Porém, como você disse, assim, quando eu vou, arar um campo para criar ali uma monocultura, eu mato tudo que tem por ali, todos os pequenos roedores, todas as cobras, todos aqueles pássaros que fazem ninho no solo. Então existem estudos, né, que mostram que o número de animais perdidos por quantidade de comida produzida é maior numa monocultura do que com a pecuária. Que na realidade, se você tem um animal grande e você abate aquele animal da forma mais humana possível, você vai estar, com o mínimo de sofrimento, produzindo uma grande quantidade de comida com uma vida, tá. Hã, mas as pessoas muitas vezes não têm essa noção e optam pela ilusão de que aquele hambúrguer vegetal, aquele tofu que elas estão comendo, foi feito sem que animais morressem. Não, uma grande quantidade de animais morreram para aquilo ali ser produzido, porque isso me lembra de um livro, se não me engano, o nome era The Vegetarian Myth, e ela conta uma história, a autora, de que ela resolveu que ela ia tentar ser autossustentável, ela ia fazer sua horta, ela ia viver só da sua horta. E ela era uma pessoa que ela sempre tinha vivido na cidade, ela não tinha nenhuma experiência com isso. E aí, ela começou a ver que vários besouros começavam a comer toda a horta dela. Né, mas ela não queria usar nenhum veneno, né, ela, então tentou usar algumas soluções naturais e não adiantava, os besouros comiam tudo, então ela não conseguia mais dormir, porque ela acordava várias vezes por noite para ir lá tirar os besouros, que ela não queria matar eles, ela tirava os besouros. Até que alguém disse para ela assim: "Olha, tem uma grande solução, galinhas. Se você comprar umas galinhas, elas resolvem isso aí, tá?" E aí ela descobriu, para grande surpresa dela, e para grande surpresa talvez de algumas pessoas que, né, talvez não o público deste podcast, mas assim, para as pessoas que vivem na cidade, nunca viram, a galinha não é vegetariana. Eu sei que o pessoal quer acreditar que ela é, mas não é. A galinha come qualquer bicho que for suficientemente pequeno, ela vai comer, inclusive pequenos roedores, tá. Então, É, é as verdade. galinhas comeram todos aqueles, besouros lá, e aí ela teve esse insight, assim: "Nossa, para que eu possa comer, o besouro tem que morrer", né. Assim, é eu ou o besouro, alguém vai comer aquela horta, né. E aí ela caiu a ficha, assim, que ela também podia comer a galinha, né. Então, hã é isso, vamos dizer, existe uma certa ingenuidade das pessoas que não se deram conta daquilo que a criança pequena, filho do teu amigo, estava aprendendo, de que existe um ciclo da vida. E todos nós aqui vamos ser comidos também por bichos, a não ser que a gente seja cremado, e nesse caso, o que sobrar vai ser comida de plantas, né, de árvores, mas vai ser comida de alguma coisa, mas de resto, aqueles de nós que formos sepultados, nós seremos comidos por outros bichos. É o ciclo, entendeu? Então, se a gente puder fazer isso de uma forma que envolva menos sofrimento e gere mais comida, tanto melhor. Exato. E uma comida e alimentos de uma densidade nutricional altíssima. Sempre quando a gente vê as maiores deficiências no mundo, esse artigo da Diana fala muito sobre isso, deficiência de ferro, tá lá, os alimentos de origem animal. Zinco, tá lá. Então, assim, B12, estão lá. Então é muito importante que a gente foque nisso. E Lívia, uma das coisas que eu aprendi nesse livro que, eu achei tão importante que as pessoas não sabem é, existe um conceito que é o upcycling, né, aquilo de pegar um alimento que tem uma qualidade nutricional, muito baixa ou nenhuma para o ser humano, e transformar aquilo novamente em comida para o ser humano. Então, quando você, colhe o milho, o ser humano come só o grãozinho do milho. E a espiga, e as folhas, o talo, o que que acontece com aquilo ali? Aquilo ali pode tudo virar comida para o ser humano, porque isso pode ser transformado em alimentos para os ruminantes.
Então, os ruminantes fazem um reaproveitamento de toda a comida da agricultura. E comida que iria fora, então eles aumentam a segurança alimentar, eles aumentam a quantidade total de comida, porque o ser humano só tem capacidade de comer um pedacinho. No trigo, nós vamos comer lá o grãozinho do trigo que faz a farinha e todo o resto da espiga, vai o quê? Vai fora? Não, o gado transforma em comida. E são, mais uma vez, as pessoas têm essa ilusão de que o gado está se alimentando com o milho que poderia estar sendo usado para alimentar pessoas. Na realidade do Brasil, o que mais acontece é gado alimentado com pasto ou com essa silagem que é produzida de todos esses refugos industriais das plantas que o ser humano planta, mas nas partes das plantas que o ser humano não consegue comer, porque ele não é um ruminante. Perfeito, exato. E essa silagem, esse processo de fermentação ali de puxa, né, mais açúcares, então, assim, fica realmente algo nutritivo pro ruminante conseguir digerir e produzir essa carne e leite, né, dependendo Eu da aí de Eu corte. tanto escutei o Peter falar, que eu também fiquei muito fã dos ruminantes. Eles são É, máquinas incríveis da natureza. Eles são capazes de verdadeiros milagres, quer dizer, transformar, hã, palha de milho em carne e leite. Caramba. perfeito. É, eu vou ter que fazer uma camiseta, porque um dia eu traduzi como pasto em picanha, daí todo mundo fica rindo quando eu falo: "O upcycler transforma pasto em picanha", porque É maravilhoso. nós não conseguimos, né, ninguém come aqui pasto. Um alface tudo bem, mas tudo isso que a gente produz e também em outras culturas, até o algodão, tudo ali, caroço do algodão, toda a planta do algodão, quem é que e mais importante, né, se não fossem esses animais, se nós eliminássemos, assim, num experimento, o que que aconteceria com todas essas plantas aí que ficariam se É, decompondo? ia ter Voltando que todo porque veja, isso é quanto à parte ambiental que o livro fala, uma das coisas que as pessoas precisam entender é assim, o CO2 na natureza ele está num ciclo. Então, quando o capim cresce, ele capta CO2 da atmosfera. Quando o gado come o capim, ele libera esse CO2 na atmosfera, só que esse capim agora está comido, ele está curto. Para crescer de novo, ele vai retirar esse CO2. É o mesmo, é um ciclo. O CO2 que está se acumulando na atmosfera, aumentando as partes por milhão, associado com o aquecimento global, é o CO2 que está sendo tirado não pelo gado a partir do capim, é o CO2 que nós estamos tirando do fundo da terra, na forma de petróleo. Né? Então, estão culpando o gado por uma coisa que é culpa dos automóveis e dos aviões. Né? E então, respondendo essa tua pergunta, se o gado não estivesse transformando toda essa massa vegetal que o ser humano é incapaz de comer em comida, essa massa vegetal toda acabaria ou porque pegaria fogo ou seria queimada, ou mesmo pela oxidação natural, liberando o seu CO2 para a atmosfera. Então, o CO2 será liberado. Ele pode ser liberado produzindo uma comida deliciosa, ou ele pode ser desperdiçado, mas ele vai para a atmosfera igual. Tá? Sendo que você tem um ciclo, repito, esse CO2 que é produzido pela matéria vegetal sendo oxidada, seja dentro da barriga do boi, sendo queimado onde for, volta para os vegetais. Né? O capim que foi comido vai crescer. Né? O problema do aquecimento global não são as vacas. é. Exatamente. E uma coisa também que me lembrou essa questão do capim, é o mundo de capim, que é aquele experimento mental, eu acho até que foi o Rob que propôs, e eles colocam no livro, se eu não me engano, é no capítulo 7, que é muito legal. Esse experimento, doutor Souto, lembra mais ou menos como que Eu, funcionava, assim? eu lembro mais ou menos assim, eles, olha, imagina um mundo que não tem nada, e agora a gente vai plantar, botar sementes de capim. Aí, o que que acontece? Começa a crescer aquele capim todo, e aí aquele capim, ele chega num momento em que ele fica tão grande que ele começa a virar um capim seco, começa a morrer, né, e aí a gente descobre que o capim ele não pode simplesmente existir por conta própria, ele precisa ser comido de tempos em tempos para que ele possa voltar a crescer, para que ele fique saudável,
né. Então eles vão: "Tá, vamos colocar os ruminantes, vão comer o capim". Aí por um tempo dá tudo certo, só que começa a proliferar, tem cada vez mais ruminantes, cada vez mais ruminantes. Os ruminantes acabam comendo todo o capim, não tem mais capim, morre todo mundo, o capim e os ruminantes, tá. E aí a gente chega à conclusão que precisa colocar o predador, porque o predador, ele vai manter a população de ruminantes numa quantidade sustentável, e essa quantidade sustentável vai manter o capim funcionando e, ao mesmo tempo, vai fertilizar esse capim. Então, não há como ter um equilíbrio ecológico se eu não tiver os predadores, né? Então, repito, os herbívoros serão predados, né? E se eu pudesse escolher, se eu fosse um herbívoro, eu preferia ser predado num frigorífico moderno do que ser predado por hienas. Exatamente. Eu também. O Gabe Brown, que é da Fazenda, ele tem um livro, na verdade, que é Dirt to Soil, que é um livro excelente, que ele conta essa jornada de convencional até regenerativa, e ele diz isso: "Bom, os animais aqui, eles têm a vida inteira maravilhosa, só tem um dia ruim". Então, eu É, também nesse votaria como um sentido, animal. e é isso exatamente que eu quis dizer, Lívia, quando eu disse a maioria deles vai ter uma morte muito melhor do que a nossa, porque nós, hã, tomara que não, mas muitos de nós vamos ter meses ou anos ruins antes desse fim, enquanto que o animal vai ter É, um dia ruim. Porque esse dia exato, vai chegar para exato, todos, e é assim, é estranho ter que ficar repetindo isso, mas, o fato é que muita gente nunca parou para pensar nisso dessa forma. exato, exatamente. E uma das coisas que eu fico curiosa, às vezes, não sei se tens essa sensação, mas é que como que funciona, assim, ou como tu vê no dia a dia as pessoas talvez encarando esse tipo de, como a gente comentou no início, síndrome metabólica, ou tem uma outra doença, como eles encaram essas questões, assim, de doença? É fácil, talvez, a mudança do hábito é para realmente mudar a saúde, ou a gente tem essas muitos entraves ainda para trabalhar e para comunicar? É difícil, sabe, eu acho que é muito difícil, porque, hã, o navegar o mundo moderno dos ultraprocessados baratos, hiperpalatáveis, quer dizer, muito gostosos, irresistíveis e disponíveis em todo lugar, é um negócio que requer uma disciplina, né. Imagina assim, ó, nem todo mundo que bebe álcool vai se tornar alcoólatra, mas algumas pessoas que bebem vão, tá. Da mesma forma, nem todo mundo que come, o salgadinho, o ultraprocessado, vai se tornar um viciado em comida, mas alguns vão. Só que, diferentemente do cigarro e do álcool, que a gente não precisa deles para viver, todo mundo precisa comer. E se o ambiente de comida que nos cerca é um ambiente, tóxico, no sentido de que praticamente, eu vou dar um dado americano que não deve ser tão diferente do dado brasileiro. Nos Estados Unidos, 70% de todas as calorias consumidas são alimentos ultraprocessados, né. Então, nesse tipo de ambiente, hã, uma boa parte da população está fadada a se viciar na comida, a comer mesmo sem fome, porque é gostoso, terminar uma refeição já pensando na próxima, né. Se quando você termina um churrasco, você não está terminando aquilo pensando na próxima refeição, você está terminando pensando: "Eu nunca mais vou comer", né. Porque assim, né, quando te oferece: "Não, mas mais uma costelinha", "Não, não, não, obrigado, não". Né, talvez não É. jante, só vai comer no outro dia, quer dizer, isso se chama saciedade, tá. Uhum. E então, é uma luta inglória, né, e ainda por cima, se você convence as pessoas de que um dos alimentos que é gostoso e que é nutritivo e que é rico em proteína, que vai dar essa saciedade, é um negócio que faz mal, que a pessoa não pode comer, que carne vai matar ela, e aí o que que veja, ne nós estamos falando nessa questão das segundas-feiras sem carne, mais uma dessas coisas importadas dos Estados Unidos. Lá é muito comum que nas escolas a opção da segunda-feira sem carne não é, sei lá, uma segunda-feira com arroz e feijão, é uma Uhum. segunda-feira com pizza, então é uma segunda-feira com batata frita.
que, né, pizza e batata frita, lembrando, são vegetais de uma forma geral, elas podem ser feitas só com vegetais, no caso da pizza. E Coca-Cola também pode ser feita só com vegetais, né. Então, É. não é que não exista uma forma de fazer uma refeição, sem carne e que não seja toda de ultraprocessados, mas o fato da vida é, no mundo real, tá, as pessoas estão sendo desincentivadas a comer um alimento que é excelente para elas, com a mitologia de que é uma coisa que faz mal, e estão com isso aumentando a chance de comer aquilo que realmente faz mal, que são os alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis. Então, é uma situação tão difícil, né, Lívia, que o que a gente está vendo é que você tem a indústria alimentícia criando um ambiente alimentar que é difícil para as pessoas navegarem, e a indústria farmacêutica oferecendo como solução uma medicação injetável, semanal, que é para as pessoas conseguirem sobreviver num ambiente onde tudo que tem para comer são coisas que, se elas derem a primeira mordida, elas não conseguem parar, né? É uma situação dramática, assim, a distopia do século XXI. E, e sim, a gente consegue resolver isso muito bem se as pessoas comerem lá uma carne, um peixe, um frango, salada, legumes e ovos, né? Mas elas vão estar sempre cercadas por essas tentações. O livro do Rob, o segundo livro, né, do Rob, que é o Wired to Eat, Programado para Comer, acho que a gente até comentou no outro podcast, e realmente fala sobre isso. Como que as pessoas, né, dificilmente navegar nesse ambiente. Acho que é uma leitura também bem interessante para a gente, e ele como um bioquímico entende até essa questão, assim, da indústria fazendo propriamente uma batatinha, alguma coisa, você não consegue É, comer uma só. esse livro Tá é ali muito no bom, próprio ele no está objetivo. traduzido, né, está traduzido para o português, e e o argumento é esse de que, o tipo de coisa que a gente deseja, então o sabor doce, a gordura misturada com doce, são coisas que elas oferecem uma vantagem evolutiva para o ser humano no ambiente em que o ser humano evoluiu, no ambiente natural, no ambiente dos nossos Uhum. antepassados. Mas passa a ser um problema no mundo moderno, porque há um descompasso, né, um mismatch, um descompasso entre os nossos desejos, porque assim, se você deseja comer uma coisa doce e a única coisa doce que tem para comer na natureza é frutas silvestres, tá bem, você vai ser recompensado com saúde e nutrição se subir numa árvore lá e pegar aquela fruta, né? Mas quando esse desejo pelo doce evoluiu, não existia Nutella, não existia doce de leite, sabe? Não existia açúcar refinado para você colocar Com quantidades cada pão vez maior ainda. com pão, né? Então, aí É, o mesmo tipo de desejo que foi vantajoso e que nos trouxe, né, do paleolítico até aqui, agora é a nossa desgraça, porque ele está sendo é, explorado de forma industrial, né, esse desejo. exato. Com toda essa inteligência atrás, né, inteligência, assim, que pode ser usada não Inteligência do mal. não para o bem de todos, mas enfim. Doutor Souto, quero ser também respeitosa com o teu tempo e queria te pedir para comentar um pouquinho do teu livro, que publicou recentemente, está aqui, ó, depois eu deixo ali no na parte da legenda, Uma Dieta Além da Moda. Eu tenho aqui a minha versão autografada, se quiser contar um pouquinho do livro, como que tu pensou em Esse livro, ele tinha como objetivo mostrar que uma dieta de baixo carboidrato, como eu disse no início da nossa conversa, pode ser uma ferramenta muito importante para escapar desse ciclo de comer alimentos ultraprocessados ricos em açúcar e farinha e ficar cada vez mais gordo e cada vez mais doente. E, no entanto, existe muito preconceito com esse tipo de dieta, que é encarado como o quê? Como uma dieta da moda, por isso o título do livro, como mais uma modinha. Então, ele é um livro que ele é escrito tanto para o público leigo, para a pessoa entender por que, que é uma coisa que funciona, para que condições que é útil, como é que se faz, o que se come, o que não se come, mas também para o público da área da saúde, então os médicos, os nutricionistas, para argumentar com evidência científica que não é só uma dieta da moda, que tem um monte de estudos científicos que dão embasamento, que mostram que é eficaz
e seguro. Então, a intersecção com o assunto da carne é que assim, hã, é uma das fontes que as pessoas gostam, que é saboroso, é agradável de comer dentro e que pode fazer parte de uma dieta de baixo carboidrato, né. E no entanto, na hora que, se demoniza a carne com todo tipo de argumento errado, desde aqueles estudos que eu disse de epidemiologia nutricional, que são muito ruins, desde o argumento ambiental que ignora essa questão do upcycling, que ignora que esses animais podem ser criados naquela terra que não se prestaria para a agricultura, e desde os argumentos éticos que ignoram que, na realidade, todos os animais vivem, um dia vão morrer e que a gente pode fazer com que esse animal tenha uma vida boa e tenha uma morte que não seja ruim, né. Quando você usa todos esses argumentos para falar mal de um alimento tão bom, você está, na realidade, tornando mais difícil que as pessoas resistam ao macarrão instantâneo, à pizza, à Nutella, sabe, já é suficientemente difícil resistir a essas coisas, e ainda mais quando você tem uma coisa que você poderia comer, que não tem açúcar, que não tem farinha, que vai te deixar saciado e é uma delícia, que é a carne. "Ah, mas faz É. mal". Não, não faz mal. O que faz mal é não comer carne e comer essas coisas. Ai, Essa é a ótimo. Não mensagem. poderíamos terminar melhor. Então eu acho que é um combo. Sempre quando me perguntam se eu tenho algum livro para indicar na área da nutrição, especialmente, eu sempre falo do teu livro, claro, e sempre falo então assim, ó, se quiser ir além dos argumentos ali, tanto a questão ambiental quanto a questão ética, tem esse aqui. Então acho que é um combo muito legal para quem realmente não precisa ser médico, nutricionista ou pecuarista, produtor para entender. Todos os 2 livros são muito acessíveis nesse sentido. E, então, acho que fechamos bem, doutor Souto. Muito obrigada de novo. Obrigado eu. Muito obrigado pelo convite. Ah, então tá bem. Nos vemos. Obrigadão. Boa noite. Tchau, tchau.